9, circuito RC série. Como vimos na aula anterior, em um capacitor ideal, a corrente está adiantada exatamente de 90 graus em relação à tensão no capacitor. O que acontece se adicionarmos uma resistência em série com o capacitor? A resistência tende a manter a corrente e a tensão em fase. O capacitor tende a defasar a corrente e a tensão de 90 graus. O resultado disso é que a corrente ela continua adiantada em relação à tensão total, só que de um ângulo maior que zero e menor que 90. Vamos supor que a fase da corrente no circuito I seja arbitrariamente 90 graus. Em consequência, todas as outras grandezas vão estar amarradas a essa condição inicial. Por exemplo, a tensão na resistência VR, sabemos que está em fase com a corrente na resistência, que é a corrente no circuito. Então, o fasor da tensão na resistência está nessa posição. A tensão no capacitor, por outro lado, em relação à corrente no capacitor, está atrasada de 90 graus em relação à corrente no capacitor, que é a corrente no circuito, é um circuito série. A soma vetorial de VR com VC resulta na tensão total V aplicada ao circuito. Então, V é VR mais VC. O ângulo de defasagem, φ, entre a tensão total e a corrente total, é este ângulo, ou esse. É a mesma coisa, é o mesmo ângulo. E é calculado de que maneira? Ora, se considerarmos este triângulo retângulo, o cosseno deste ângulo é o cateto adjacente, que é VR, dividido pela hipotenusa, que é V. Ou φ é o arco cujo cosseno é VR dividido por V. Vamos considerar novamente o triângulo das tensões, isto é, a hipotenusa, que é a tensão total aplicada no circuito, este lado que é VR, este lado que é VC e o ângulo φ. Primeiramente, a relação entre os módulos dessas três tensões é dada desta forma, pelo teorema de Pitágoras. V ao quadrado é igual a VR ao quadrado mais VC ao quadrado. Correto? Vamos dividir cada um desses lados desse triângulo por I. Vamos obter um triângulo semelhante cujos lados não é mais volts, mas volts dividido por I, isto é, ohms. Esse triângulo é chamado de triângulo de impedâncias. Então, vamos dividir esta hipotenusa por I, V dividido por I. V total dividido por I total é Z, é a impedância do circuito, correto? VR dividido por I é este lado e representa o quê? A resistência do circuito. Por outro lado, VC dividido por I é este lado, que representa o quê? A reatância do circuito, XC. Vamos desenhar novamente o triângulo das impedâncias, XC, R e Z. E φ. Os ângulos não se modificam quando dividimos ou multiplicamos todos os lados por uma mesma constante. Qual é a relação
entre essas três grandezas? Novamente, de acordo com Pitágoras, z ao quadrado é igual a r ao quadrado mais xc ao quadrado. Lembrando que xc é igual a 1 dividido por 2π vezes f e vezes c. Novamente, φ pode assim ser calculado. Cosseno de φ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A impedância Z na forma complexa. Nós sabemos que Z tem módulo, que é calculado assim, e tem fase. Primeiramente na forma polar. Como é que eu represento a impedância na forma polar? Módulo de Z, que é calculado desta forma, e o ângulo de defasagem φ, que é calculado desta maneira. Mas a impedância também pode ser representada na forma cartesiana. Z é igual a R menos J xc. Sabemos que a forma polar é usada para multiplicar e dividir grandezas complexas. A forma cartesiana é usada para somar e subtrair grandezas complexas. Triângulo das potências. Se no triângulo das tensões os lados forem multiplicados por i, nós vamos obter um triângulo chamado de triângulo das potências. Isto é, V vezes I vai dar o que a gente chama de potência aparente, PAP. Aqui só uma observação, pode ser que em alguns livros você encontre isso como S, potência aparente. VR vezes I dá a potência útil, que é a potência dissipada na resistência, especificada em watts. E, por fim, VC vezes I dá a potência reativa do circuito, que é especificado em volt-amperes. Então, potência aparente, volt-ampere. Potência real ou ativa em watts. E potência reativa em volt-ampere reativo capacitivo. Qual é a relação entre essas três potências? Novamente, Pitágoras. Potência aparente ao quadrado é igual a potência real ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Na próxima aula, faremos um exercício numérico sobre circuito RC série em CA. Então, por hoje, nós encerramos a nossa aula.